Irmãos, para a gente ganhar tempo, Lucas 2, versículo 25, o cântico de Simeão. Amém? Vou estar orando enquanto os irmãos estão achando. Para adiantar. Pai, peço-te perdão dos meus pecados neste momento, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa usar-me conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. E segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que a igreja venha receber, que eu possa estar aqui sob o controle do teu Santo Espírito, da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado ao meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lucas 2, versículo 25. Quem puder, quando achar, se colocar de pé, eu agradeço. Amém? Diz assim, Lucas 2, versículo 25. Ainda meio que nos ares do Natal, né? Que foi quinta-feira, né? Essa mensagem tem a ver também, né? Então, diz assim, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele ou do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fatuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, Simeão, o nome Simeão me parece que significa ouvinte, tem a ver com ouvir, e ele soube ouvir o que Deus falou, não é? O que o Espírito Santo falou com ele, como a Bíblia fala, que o Espírito Santo revelou, né? Então Simeão, ele era justo e piedoso, ele era um homem justo, um homem piedoso, um homem dedicado a Deus, não é? Que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a chegada. A consolação aqui é a chegada do Messias, porque o que consolaria Israel? A chegada do Messias. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo ainda não havia vindo para habitar dentro do homem, então ele agia sobre, no caso, Simeão. O Espírito Santo estava sobre Simeão, esse homem, né? Que era justo e piedoso,
e esperava a manifestação do Cristo, né? Verso 26: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, o que o Espírito Santo revelou a ele, ele ouviu a voz de Deus e esperou o Senhor. Com certeza ele teve que esperar por um tempo, né? E ele esperou. Ele não duvidou, ele não reclamou, ele esperou porque ele sabia que quem havia lhe falado era o próprio Senhor, o Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Então o Senhor falou, o Espírito Santo falou a Simeão. Movido pelo Espírito, foi ao templo, enquanto os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. O que a lei ordenava? Porque Jesus, se a gente analisar o contexto, ele já havia sido circuncidado. Todo menino hebreu, ao 8º dia após o nascimento, tinha que ser circuncidado segundo o pacto que Deus fez com Abraão, né? Deus fez ou não fez esse pacto com Abraão? Fez. Ele fez. E se a gente for analisar Gênesis capítulo 17, me veio a memória isso aqui agora. Eu nem ia lá não, mas eu estou indo só para certificar disso, né? Gênesis 17. Isso, Abraão. Então, a lei mandava que o menino hebreu fosse circuncidado ao 8º dia. Nessa ocasião, Jesus já havia sido circuncidado. Então, o que a lei ordenava aqui agora? Qual era ali o próximo passo? Ele ser apresentado, não é? Como fala aqui, verso 22, passados os dias da purificação, porque a mulher israelita, se ela tivesse um filho homem, ela tinha que estar 7 dias, não é? Ela era tida por impura 7 dias, certo? E depois ela ficava mais 33 dias para manter essa purificação, o período da purificação, como a lei determinava, para que ela pudesse ir ao templo. Então aqui já tinha se cumprido o período dos 7 dias e também dos 33 dias, não é? Como a lei determinava. Quer ver? Só para você ter uma ideia, se você quiser ir, é bom. Isso aqui é importante, que não é muito falado, não é muito pregado, mas a gente tem que, sendo possível, ensinar. Então, Levítico, capítulo 12, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se a mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, 7 dias, né? Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Ela ficava por um período de 7 dias, como nos dias da menstruação, se ela tivesse um menino. E ao 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Ou seja, o menino tinha o seu, como tem todo menino, né, o seu órgão sexual masculino. Então, a pele que cobre a cabeça do prepúcio da criança
ela era ali cortada e feita aquela cirurgia. Era feito ali no prepúcio, né? Uma cirurgia. Então, esse era o pacto que Deus fez com Abraão, da circuncisão, como está falando aqui. Verso 4: depois ficará ela 33 dias, não é? A purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Não deu para entender, pastor Pedro, porque eu fui lá em Levi, porque os pais de Jesus ali, a mãe de Jesus, no caso, né, era a mulher que passava pelo processo da purificação, é que estava impedida. Então, estava sendo cumprido ali o que estava determinado na lei. Até porque Jesus veio para quê? Para cumprir a lei. Certo? Então essa é a questão. Agora, se fosse mulher, o período era de quantos dias? 14 dias. Dobrava. E da purificação, com relação ao santuário, em vez de 33 dias, seria 66 dias. Era o dobro, no caso da mulher. Certo? Era o dobro. Deus estabeleceu para que fosse assim. Agora, uma coisa interessante, que tinha que ser feito ali o quê? O sacrifício. E qual era o sacrifício? Um cordeiro, que era ali, o evangelista sabe isso, né? Era o filhote da ovelha, o carneirinho. Eles sacrificavam muitos cordeiros no templo. Em alguns casos, né? A gente vê que o animal tinha que ser realmente praticamente ali um sacrifício como a lei determinava, ou seja, segundo a perfeição que a lei exigia. Não era qualquer animal defeituoso, ainda tinha tudo isso. Não quero me ater a isso, porém, no caso, então era um cordeiro, um carneirinho e uma rola ou um pombinho. Uma dessas duas aves. Agora, se fosse pobre, seria um par de pombinhos ou um par de rolas. E os pais de Jesus, porque eram pobres, foi oferecido o sacrifício dos pobres. Você vai ver isso agora. Interessante esse aspecto, né? Por isso que eu falei que eu vou falar para explicar, porque é interessante, tá bom? Tem a ver. Olha só o que diz aqui o verso 22 de Lucas 2. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será primogênito ao Senhor será consagrado, melhor dizendo, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Era um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele passou ou não passou por aquilo que estava escrito na lei? Cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Não é? Então a lei foi cumprida, porque diz aqui, ó, os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Então, qual que era o padrão para o povo de Israel, à época do Antigo Testamento? A lei. É lógico, tem a lei, os salmos e os profetas, né? Mas a lei ali, que diz respeito principalmente às determinações, era o padrão para eles à época. Então esse dado é interessante. Não houve violação. Todo o processo, desde o nascimento de Jesus, ele nasceu sob a lei e morreu cumprindo a lei para estabelecer o período da graça. Ele foi obediente e cumpriu a sua missão.
Não é?